Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 31 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Começa a valer deste sábado a lei que aumenta as punições para ultrapassagens e rachas no trânsito. O projeto inclui prevenção do câncer de próstata na Lei de Planejamento Familiar. Começa a coleta de assinaturas para prorrogar a CPI mista da Petrobras. E passam a fazer parte de programa da Unesco as mensagens enviadas pelos imperadores brasileiros ao Congresso. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto que inclui na Lei de Planejamento Familiar o controle e a prevenção do câncer de próstata. A repórter Mariana Capello tem os detalhes. O Senado aprovou o projeto que inclui na Lei de Planejamento Familiar o câncer de próstata. O texto estabelece parceria das Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios para o diagnóstico em homens acima de 50 anos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só em 2014, mais de 68 mil novos casos serão descobertos. O projeto foi aprovado a tempo da campanha Novembro Azul, uma iniciativa de conscientização sobre o câncer de próstata. Queremos que, com a mesma força que o Outubro Rosa tem na prevenção do câncer de mama e da saúde da mulher, também o Novembro Azul possa representar, com essa mesma força, o apoio das instituições, dos tribunais, de todas as áreas, no sentido de massificarmos esta informação e também esse cuidado dos homens com a prevenção e com o cuidado da sua saúde. No ano 2002, eu fui acometido, precisei extrair a próstata. Felizmente, hoje estou muito bem de saúde, mas meu pai teve isso quando estava vivendo, depois sarou tudo, mas é um problema muito frequente entre os homens e a iniciativa é muito positiva. A votação simbólica do projeto antecede a sessão especial que celebra os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer. A sessão está marcada para as 5h30 da tarde e será transmitida ao vivo pela TV Senado. O Congresso Nacional ganhará uma iluminação especial durante todo o mês de novembro, como parte da campanha Novembro Azul, que conscientiza os homens sobre o câncer de próstata. O presidente do Senado definiu para a próxima quarta-feira a análise do projeto de lei que altera o indexador das dívidas dos estados. Renan Calheiros disse que não há desgaste na relação do Congresso com o governo. Nós vamos colocar a troca do indexador porque há um acordo com relação a esse calendário. Nós nos comprometemos de, tão logo passasse o segundo turno da eleição, nós colocarmos a troca do indexador em votação. Não haverá pauta-bomba, nós temos preocupação com o equilíbrio fiscal. O que há com relação à troca do indexador apenas é que havia um compromisso de que logo depois das eleições, esse projeto que foi mandado pelo governo seria apreciado. A medida provisória 657, que regulamenta a carreira de delegado da Polícia Federal, começa a ser analisada pela Câmara dos Deputados. O relatório da comissão mista responsável pelo exame prévio da proposta foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira. A votação do relatório foi acompanhada por servidores da Polícia Federal. A medida provisória restringe o cargo de diretor-geral da instituição a delegados em último nível de carreira. Hoje, a escolha é feita livremente pelo ministro da Justiça. De acordo com o texto, outros cargos de direção, como o Comando Geral de Investigações, também passam a ser exclusivos de delegados, que para ingressarem na Polícia Federal, além de serem bacharéis em Direito, vão precisar ter 3 anos de atividade policial ou jurídica. A matéria recebeu 68 emendas, mas o relator, deputado João Campos, manteve o texto original. O relatório foi aprovado por unanimidade, mas é polêmico entre as diferentes carreiras da Polícia Federal. Agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos acham que a medida provisória privilegia os delegados. O questionamento já está sendo feito junto ao governo e nós esperamos que ele apresente uma solução rápida, antes que esse processo de manifestações, o início de novas manifestações, aconteça por decisão aí de todos os sindicatos da Polícia Federal. O que nós temos aqui é o fortalecimento da instituição, da estabilidade, da segurança,
acabou-se aquela dúvida que se existia. Quem comanda a Polícia Federal do Brasil? Delegados de Polícia Federal de carreira. E os demais? Os demais merecem ser valorizados e serão. O relator lembrou que a medida provisória 650, aprovada neste mês pelo Congresso, já contemplou a reestruturação das demais carreiras da Polícia Federal. Ele argumentou que o debate sobre a MP que regulamenta a carreira de delegado da corporação não se encerra na comissão mista. Há um esforço, acho que inclusive nosso, Senado e Câmara, para que essas matérias cheguem a bom termo e a gente possa levá-las à votação e ter essas conquistas, esses avanços, conquista de categorias e avanços das instituições consagrados na legislação. A nossa ideia também é que alguns ajustes que possam ser feitos, há alguns pontos que são consensuais, nossa ideia é que isso pudesse ser feito na própria Câmara e que depois viesse ao Senado. A Presidência da República editou nesta quinta-feira a medida provisória 658. Ela altera a vigência da lei que estabelece o marco regulatório das organizações da sociedade civil. A MP determina que a nova lei valerá a partir de 1º de agosto de 2015. O marco regulatório das organizações da sociedade civil começaria a valer em novembro deste ano. Ele estabelece regras mais claras para o repasse de recursos públicos a entidades da sociedade civil e critérios de seleção para o estabelecimento de parcerias. O Congresso vai criar uma comissão mista para analisar a MP, que precisa ser aprovada por deputados e senadores para não perder a validade. Começa a valer neste sábado a lei aprovada pelo Congresso que muda o Código Brasileiro de Trânsito. Ficam mais pesadas as punições para ultrapassagens e rachas. A lei ataca o bolso do motorista que faz ultrapassagens imprudentes. Elas são uma das maiores causas de acidentes de trânsito. A multa para ultrapassagem em local proibido sobe de R$ 191 para R$ 957. Se for pelo acostamento, sobe de R$ 127 também para R$ 957. A multa fica mais pesada se o motorista faz ultrapassagem perigosa, ou seja, é permitida naquele local, mas a manobra obriga outro motorista a sair da pista. Sobe de R$ 191 para R$ 1.915. Além disso, a carteira é suspensa e, em caso de reincidência no período de 12 meses, a multa dobra, R$ 3.830. A lei que muda 11 artigos do Código Brasileiro de Trânsito foi aprovada pelo Congresso em abril, mas só entra em vigor neste sábado. O texto endurece também as punições para quem pratica o racha. A multa sobe de R$ 574 para R$ 1.915. Quem for reincidente no período de 12 meses paga dobrado, R$ 3.830. Hoje a participação em racha é crime que dá de 6 meses a 2 anos de detenção. A nova lei aumenta para 3 anos. Se o pega resulta em lesão corporal, a pena é de 3 a 6 anos. Em caso de morte, sobe para 10 anos de reclusão, ou seja, o condenado tem que começar a cumprir a pena em regime fechado, diferentemente da detenção. A nova lei tem o apoio do presidente da Associação dos Moradores do Noroeste, bairro do Distrito Federal inaugurado há apenas 2 anos. Os rachas são frequentes na via mais utilizada pelos moradores. Racha, tem um autódromo. Combina, vai lá, paga uma taxa e vai correr lá no... Vai fazer racha dentro do autódromo, não aqui na via pública. Então a lei é muito bem-vinda e eu acho que ela tem que ser aplicada com extremo rigor. Os líderes partidários começaram a coletar assinaturas para prorrogar a CPI mista da Petrobras. Os trabalhos da CPI mista da Petrobras acabariam no dia 23 de novembro, mas os líderes decidiram prorrogar até 22 de dezembro. Para isso, precisam das assinaturas de 27 senadores e de 175 deputados. Ao reunir o apoio de pelo menos 1/3 de cada uma das casas, a CPI será prorrogada depois que o pedido for lido numa sessão do Congresso. Com 30 dias a mais de trabalho, os parlamentares esperam quebrar sigilos, ouvir mais testemunhas e obter acesso aos depoimentos da delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Para concluir as investigações no prazo, o presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, disse que a comissão vai passar a se reunir 2 vezes por semana.
Mensagens enviadas pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II ao Legislativo e que integram o acervo histórico do Arquivo do Senado vão ser incluídas no programa Memória do Mundo, da Unesco, o órgão da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. As falas do trono contêm 73 discursos manuscritos dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II e dos regentes. O livro tem 180 páginas e apresenta informações históricas sobre as ações políticas do Brasil Império, ano a ano, desde 1826 até 1889, quando foi proclamada a República. Durante a monarquia, os imperadores se dirigiam aos deputados e aos senadores para falar sobre temas importantes da história política, como, por exemplo, os problemas desencadeados pela escravidão. O tráfico da escravidão cessou. E o governo está decidido a empregar todas as medidas que a boa-fé e a humanidade reclamem para evitar a continuação debaixo de qualquer forma ou pretexto que seja. Portanto, julgo de indispensável necessidade indicar-vos que é conveniente facilitar a entrada de braços úteis. Os discursos dos monarcas eram proferidos no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, que na época era a sede do Poder Legislativo brasileiro. Na abertura dos trabalhos, eles falavam sobre as metas a serem cumpridas naquele ano. Já na sessão de encerramento, os discursos traziam um balanço sobre a situação do país. Grande prazer sinto por me achar no meio de vós. Nunca o trono imperial é tão majestoso como quando se vê rodeado dos representantes da nação. Desejando que o ato de minha sagração se tornasse mais solene com a vossa presença, ordenei que tivesse lugar no tempo da atual sessão legislativa. Da fala do trono é o momento em que Sua Majestade, o Imperador brasileiro, se dirige ao povo brasileiro por intermédio dos seus representantes, que são os deputados e os senadores. E ali o que ele faz? O que é tradicional nas mensagens presidenciais da República, por exemplo? Ele apresenta o quadro geral vivido pelo país, mas sempre tendo coragem de apontar problemas muito sérios. Isso significa, e algumas propostas de soluções para esses problemas. Significa dizer que quando se analisa cada uma dessas falas, cada um desses pronunciamentos do imperador perante o parlamento brasileiro, nós temos uma noção razoavelmente precisa do contexto social, político, econômico, cultural vivido pelo Brasil. Agora, os discursos dos imperadores do Brasil foram reconhecidos pela Unesco como registro da memória do mundo. Os documentos foram aprovados por um comitê de especialistas e serão incluídos no Registro Internacional de Patrimônio Documental. Isso dá garantia, né, para gerações futuras de preservação de um material rico. E que se hoje você fizer um pequeno sobrevoo na historiografia brasileira, você vai perceber que a referência a essas falas do trono são quase que obrigatórias para qualquer estudo sobre esse período importante, né, da vida política do nosso país. Historiadores de todo mundo vão tomar conhecimento que existe essa documentação e poder fazer pesquisas em cima dela. Esse reconhecimento também é importante para poder a gente conseguir recursos para poder preservar essa documentação que hoje está aqui armazenada no Arquivo do Senado. O Arquivo do Senado ainda guarda os originais da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre, dos Sexagenários e todos os projetos de lei desde 1826. Toda essa documentação é muito rica para a história do país e merecia ser tombada para preservação. Sem o trabalho desses profissionais, esse material estaria hoje bastante prejudicado em termos de integridade física, né? Então, só por meio desse tipo de profissional que é possível hoje você manter e preservar um material dessa magnitude, que hoje recebe um reconhecimento do nível de uma Unesco. Os documentos não estão disponíveis para consulta física, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo digitalizado. É só trazer uma mídia como CD, DVD ou pendrive ou pagar por uma cópia em papel do documento. Para contatar o Arquivo do Senado, o telefone é 61 3303 4076 e o e-mail é arquivo@senado.leg.br. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste a sessão não deliberativa do Senado
desta sexta-feira. Enquanto isso, fique com a nossa programação.